dias. Bom, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias neste momento, no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 17. A palavra de Deus ela nos diz assim: Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Bom, a história de Elias, acredito que é uma história muito conhecida. Especificamente, este trecho da história dele é um trecho muito utilizado por pessoas, por cristãos, em pregações e em outros termos. Aonde nós vemos o que acontece, que Elias, ele chega para Acabe e fala: Acabe, não vai chover durante a terra durante um bom tempo. Não vai chover sobre Israel durante até um tempo. Se eu ajoelhar e orar a Deus, pedindo que chova novamente. E é exatamente isso que aconteceu. Israel ficou durante 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva do céu. Imagina como é que estava o caos de Israel, pois a água é muito importante para o reino. Imagina as plantas das outras pessoas, tudo morrendo, os cavalos morrendo de sede, todas as coisas vão dizer sendo prejudicadas por falta da água. Especificamente, irmãos, nós vemos neste texto, depois, quem conhece a história, sabe que durante 3 anos e meio depois, Elias orou e Deus enviou lá. Depois de um bom tempo, Deus envia a chuva e toda Israel é banhada novamente com a chuva. Mas assim como todos nós, a história de Elias, ele nos mostra que ele tem um ponto fraco, assim como todos nós. Pois como lemos em Tiago, Elias era humano assim como nós. Ele não era, vamos dizer, como as pessoas falam, ele é um alienígena. Impossível, né? Impossível. Elias era humano como nós. E por ele ter um ponto fraco, eu vou provar a vocês através de alguns textos. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no verso 1 a 4. Logo em seguida nós iremos ler também 1 Reis, versículo 9 ao 10. Primeira Reis 19, versículo 1 a 4, quem encontrou, diga amém. Amém. Vou esperar mais um pouco. Amém? Primeira Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem, contudo por rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. No versículo 9 e 10 também lemos: Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também procuro matar-me. Para quem não está entendendo o que está acontecendo aqui, alguns versículos atrás, ou no momento lá, naquele tempo antigo, algum tempo atrás,
Elias tinha ido ao monte do Carmelo e derrotado ali os profetas de Baal. Pois Elias ele chega aos profetas de Baal e chega: vamos fazer uma aposta, vamos construir um altar no Monte Carmelo, e aqui exatamente o Deus que mandar fogo do céu, este é o verdadeiro Deus que devemos adorar. Aí os profetas de Baal aceitam a proposta ali de Elias, e ali eles começam a orar o profeta de Baal para tentar, vamos dizer, que caia fogo do céu. Mas sabemos que o que acontece, e não cai fogo do céu. Elias vai lá com toda a água, purifica o altar, e ali ele ora e cai fogo do céu. É exatamente isso que acontece. E como Elias ele prometeu que todas aquelas pessoas que perdessem seriam mortos, todos os profetas de Baal foram mortos. E Acabe chega para Jezabel e conta tudo o que aconteceu. Ele chega para Jezabel e conta: Jezabel, todos os profetas de Baal estão mortos. Jezabel, vamos ver que ela ficou irada com toda aquela situação, manda chamar o mensageiro e avisa que na outra hora, no outro dia, na mesma hora, se Elias estivesse morto, Elias estaria morto. Como sabemos, Elias, pelo que acabamos de ler, ele ficou com medo. Ele começou a fugir durante o deserto um dia inteiro. Foi quando no versículo 9 e 10 nós lemos que ele entrou nele ter entrado numa caverna. Ali ele sentiu medo. Bom, como disse, Elias tinha uma fraqueza assim como nós. E toda essa história nos demonstra uma fraqueza que Elias tinha. Note no final do versículo 10, Elias ele dizendo ao Senhor, procurando matar. Em outras versões, eu não sei qual que está dizendo nas outras versões, alguém tem uma versão diferente? Tira a minha vida. Na outra. Mas nós vemos que Elias ele estava procurando matar-se, porque ele sentiu-se medo. Pois Jezabel, vamos dizer, deixou Elias com muito, mas muito medo. Pois ela prometeu que iria matar Elias. É até estranho tudo isso que está acontecendo, pois nós vemos em toda a história de Elias que ele era um homem corajoso, acreditava em Deus. O que aconteceu para Elias um tempo depois ficar com medo? Fugiu o dia inteiro pelo deserto, se esconder numa caverna e ali buscar acabar com a sua vida. O que aconteceu? Bom, esse ponto fraco de Elias era a depressão. Eu vou lhe provar porque Elias ele estava com um princípio de depressão. Pois o Senhor, em um certo momento, como nós lemos no versículo 10, no versículo 9, o Senhor diz assim a Elias: o que fazes aqui, Elias? Ou em outra versão diz: o que você está fazendo aqui, Elias? O que aconteceu que você foi parar aqui dentro da caverna? Para nós, não há nada importante nessa frase que Deus diz a Elias: o que fazes aqui, Elias? Pois os nossos olhos eles não conseguem ver tamanha importância que há nessa frase. Pois nossos olhos carnais impedem que a gente veja o que há por trás dessa pergunta. Grave bem o que eu disse agora, pois vai ser útil depois. O principal sintomas da depressão que comprova que Elias ali estava com depressão é porque ele simplesmente esconde-se em uma caverna. As pessoas, quando elas estão com depressão, elas basicamente se decidem distanciar do público, distanciar das pessoas, ficar escondida no canto, onde ninguém pode notar ela ali. Esta é uma das provas que Elias ele estava com depressão, pois ele sabia que ninguém ia na caverna e ele vai aonde? Na caverna. Se esconde lá, ninguém provavelmente nunca vai procurar ele. Você pode até me dizer que Elias ele esconde na caverna com medo de Jezabel. Pode ser isso também, mas como também podemos considerar que possa ser depressão.
Mas de tudo que aconteceu, que nós sabemos, segundo a história, que aconteceu muitas coisas e Elias ele sai da caverna, ou seja, ele não está mais nesse processo de depressão, ele sai da depressão. Um tempo depois, Elias ele é levado ao céu, transladado, muitas pessoas acreditam, por uma carruagem, outras pessoas por um redemoinho. Mas eu não vou entrar muito em detalhe porque isso vai causar discórdia em muitas pessoas. Mas, para os irmãos, qual será o principal objetivo no ministério de Elias na terra? Para os irmãos, o que vocês acham? Qual é o principal objetivo que Elias nos mostra através de sua história aqui para nós? Sim, Elias, ele nos demonstra em toda a sua história, assim como meu pai disse, testemunhando ali naquele momento o Deus de Israel. Elias mostra naquele momento, naquela vitória dele sobre o Carmelo, outra grande lição para nós. Elias nos traz uma lição de vida para nós, que nós devemos acreditar somente em Deus, pois Ele é o único Deus que é verdadeiro. Ele não é como uma estátua, não é imóvel uma estátua, mas Deus ele pode fazer coisas. Ele pode nos ajudar, Ele pode nos purificar, Ele pode suprir todos os nossos problemas. Pois se Deus, segundo a oração de Elias, caiu fogo do céu naquele altar, se a gente for fiel a Ele e tiver fé, a todos os nossos problemas vão ser solucionados. As nossas aflições, nós iremos vencer ela, não iremos ter medo, pois acreditamos em Deus. Bom, vamos neste momento falar sobre o segundo Elias. Alguém sabe, por exemplo, qual é o segundo Elias? João Batista. A missão de João Batista aqui na terra foi preparar o caminho para Jesus. Nós vemos isso em Mateus 3, no versículo 3. Mateus 3, versículo 3. Amém? Amém. Esperar um pouco, tem mais gente passando. Mateus 3, verso 3 diz: Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Bom, a missão de João Batista, assim como eu disse, foi preparar o caminho para que Jesus pudesse vir. Foi trazer veredas, vamos dizer, caminhos retos para Jesus seguir por este caminho. Assim como nós estamos viajando, vamos usar o exemplo, há muito tempo atrás, antes de ser essa estrada onde passamos, foi construída para muitas outras pessoas passarem por ela. Por mais que a estrada esteja em péssimo estado, mas não deixa de ser uma estrada. Do mesmo jeito foi o que João Batista fez. Ele preparou as pessoas para a vinda do Messias. É exatamente esta a missão de João Batista na terra. Mas assim como Elias, ele teve dúvidas sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que ele pregava, ele, vamos dizer, ficou em dúvida, ficou com medo, ele ficou deprimido. João Batista também teve dúvida quando ele estava no cárcere. Será que esse problema que eles passaram deveria ser um alerta para nós? Uma exortação de advertência para nós? O Elias do tempo o qual estamos vivendo, Deus tem um plano. O plano dele começa aqui. Aonde está o plano dele? Nós estamos perturbados mentalmente. A nossa mentalidade está agredida por Satanás. E espiritualmente nós estamos perdendo, como se fossem filhos bastardos, sem entender quem é nosso Pai, porque Ele nos criou, por qual o objetivo da nossa vida.
e qual o motivo de nossa vida estamos perambulando, não entendemos exatamente a nossa missão, mas Deus tem um plano para nós. Amém. Bom, eu faço uma pergunta para os irmãos neste momento. Quem é o terceiro Elias hoje? O Elias final? Pois sabemos há 3 Elias. Nós vemos aqui, primeiro, Elias o profeta, segundo, João Batista, e terceiro, quem é este Elias? Somos nós, não o templo adventista, somos nós aqui dentro, pois placa de igreja não salva. Assim como há pessoas lá fora que têm buscado o caráter de Cristo, há pessoas aqui dentro que não buscam o caráter de Cristo. Pois nós vemos em 1 Coríntios 2,16, vamos dizer, um pedido para nós. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios então, no capítulo 2, no verso 16. Quem encontrou, diga amém? Amém. Amém. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É exatamente como nós vemos. Nós que estamos nesta caminhada cristã, e dependendo de qual igreja nós somos, muitas pessoas têm o objetivo de buscar ter o caráter de Cristo, ter a mente de Cristo. Pois, como eu disse, as pessoas elas acreditam que o terceiro Elias aqui na terra hoje é somente, como eu disse, as pessoas pensam que é somente o povo adventista. Mas de fato, tem pessoas e muitas pessoas que representam o terceiro Elias da igreja adventista, como também há em outras igrejas. Pois, como eu disse, há muitas pessoas lá fora que estão buscando verdadeiramente, estão buscando em sua vida santificação e transformação, enquanto muitas pessoas que estão dentro da igreja adventista não estão buscando isso, não estão buscando santificação e transformação na sua vida. Nós, Elias do fim, devemos buscar santificação e transformação. Não há tempo mais para a gente perder. Já é hora de nós acordarmos do nosso sono que estamos passando. Já é hora de tirarmos essa venda que está atrapalhando de nós percebermos. Às vezes, a nossa venda que está atrapalhando de nós observarmos que é o tempo de nós santificarmos, pode ser o orgulho, pode ser a crítica, pois há muitas pessoas dentro das igrejas que são orgulhosas. Não, eu estou em alto cargo, eu mereço, eu sou melhor, não há ninguém melhor que eu. Ou talvez as pessoas criticadoras, quando acontece alguma coisa já está criticando, quando acontece algo, engraçado, olha ali, olha o que ele está fazendo, tudo errado. Às vezes a pessoa não faz nada de errado, aí o criticador já está lá criticando. Olha, irmãos, é necessário nós largarmos este fardo, pois Jesus ele nos disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Amém. Se você hoje quer ser aliviado deste fardo que tem atrapalhado de você ser um verdadeiro Elias, um grande exemplo aqui na terra, largue seus pecados, largue o orgulho, largue a crítica, largue a mentira. Pois se hoje nós, irmãos, se hoje nós queremos ser salvos enquanto há tempo, é necessário largarmos este fardo, pois sem dúvida isso vai atrasar a nossa caminhada. Isso vai atrasar muito, mas muito mesmo a nossa caminhada. Se hoje nós quisermos seguir em frente, como nós vemos que no pedido de Jesus, Ele pede a nós para que nós vai até Ele. Se hoje você quer se libertar, vai até Jesus. Busque a saída nele, não em outras coisas. Mas assim como nós vemos sobre Elias e João Batista, a missão deles na terra, a missão nossa, apesar qual que é?
A missão nossa aqui na Terra, qual é o nosso objetivo aqui na Terra? O nosso objetivo é ir ao mundo anunciar o Evangelho. Eu esqueci de marcar aqui onde está a passagem que Jesus disse, mas alguém sabe? Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler então como é que está lá em Mateus 28. Amém? Amém. Mateus 28, versículo 19 até o 20, a palavra de Deus ela nos diz assim: portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui na minha versão está dizendo tempos, outro está dizendo séculos. Bom, nós vemos aqui neste momento a missão que é dada àqueles discípulos, mas não só aqueles discípulos, mas também a nós. Esta missão é dada a nós de ir ao mundo e anunciar ao mundo a Jesus Cristo. Muitas pessoas que estão na igreja dizem ter a verdade, mas eu digo, do que adianta ter a verdade sendo que ninguém, outra pessoa, não conhece? Do que adianta você ser o único que tem a verdade, se você ser o único que tem a verdade e não anunciar? Pois o céu, vamos dizer, não é só para a pessoa que tem a verdade. O céu é para todos, mas infelizmente muitas pessoas não aproveitam esta oportunidade. Então, irmãos, é hora de nós anunciarmos ao mundo o que Jesus nos disse. É hora de nós anunciarmos e pegar o Evangelho às pessoas, tudo que nós aprendemos na Palavra de Deus. É hora de nós anunciarmos ao mundo Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode salvar o coração que está perdido, assim como a parábola da ovelha perdida. Bom, esta é a mensagem desta noite. Espero que os irmãos possam ter aprendido bastante sobre as características do terceiro Elias. E se você hoje não se encaixa nas características do terceiro Elias, é melhor você prestar atenção, largar este fardo e começar a santificar-se e vamos dizer, a santificação e transformação. Pois assim como eu disse, Deus tem um plano a nós. E o plano dele é que busquemos o caráter de, assim como 1 Coríntios, versículo 2, se eu não me engano 16 ou 9, como acabamos de ler.